Vou pedir para o Judá me mostrar aí a Dilma com um dígito de aprovação governamental. Mostra só. Bem, o grande assunto aqui comentado no Congresso Nacional hoje nada tem a ver com a pauta nem da Câmara, nem do Senado, nem com a sessão conjunta aí entre deputados e senadores. O grande assunto são as pesquisas internas lá feitas pelo Palácio do Planalto que mostram a queda expressiva da popularidade da presidente Dilma Rousseff. Um único dígito de bom ou ótimo. Para quem não se lembra, logo depois da eleição, Dilma Rousseff tinha 47% de aprovação da população brasileira, é o que mostravam as pesquisas. Depois disso, 23% foi o que mostrou o último Datafolha. E agora as pesquisas internas apontam que Dilma Rousseff tem 7% de aprovação. Aquelas pessoas que dizem que o governo está bom ou ótimo. Isso acendeu a luz vermelha e não mais a amarela lá no Palácio do Planalto, até porque estamos na contagem regressiva para o 15 de março, a grande manifestação que é esperada aí nas capitais brasileiras, que deve tomar as ruas de São Paulo, Rio de Janeiro e de outras capitais, e o governo literalmente não sabe o que fazer. Aqui no Congresso a oposição não fala em outra coisa, é um cochicho atrás do outro sobre essas pesquisas, sobre esses trackings, que virou até piadinha. Conversei aqui com o Ronaldo Caiado, que é senador, é líder do DEM no Senado, e ele me disse o seguinte: olha, a gente não sabe o que vai chegar a 5 primeiro. Se é a popularidade da presidente Dilma, se é a gasolina, se é o dólar ou se são as ações da Petrobras, para você ter uma ideia de qual é o clima aqui. Enquanto isso, a oposição tem sido muito cuidadosa em relação ao 15 de março. Hoje teve reunião da executiva do PSDB, Aécio Neves, que é presidente nacional da legenda, decidiu, junto com a executiva, apoiar o movimento de 15 de março, mas de uma forma muito cautelosa. Ele disse que não vai estar na manifestação, justamente para não dar discurso para o PT, para a turma da situação falar em terceiro turno, falar que o discurso é político, que é golpe. Então não, Aécio Neves não vai nessa manifestação, mas estimulou os militantes a participarem do 15 de março, do movimento Vem Pra Rua. Também o PSDB tem tomado muito cuidado, sido muito cauteloso com a palavra impeachment. E na nota que o PSDB emitiu, não há essa palavra, ainda que o presidente nacional da legenda diga o seguinte: olha, o impeachment é um instrumento democrático, está aí, quem quiser falar, fala. Não há uma ordem do partido para que os filiados à legenda não discutam o impeachment. A questão é não dar mais discurso político para o governo do PT. Bom, por aqui há muito burburinho envolvendo esses dois atos, a questão do dia 15 de março e também as pesquisas internas do Palácio do Planalto, que mostram que a popularidade da presidente Dilma despencou, desmoronou. Conversei um pouco mais cedo com interlocutores do PT dentro do Palácio e ali dentro a sensação é de que não há mais como recuperar, independente da movimentação política que a presidente Dilma Rousseff faça. A situação é cada vez mais complexa para o PT e enquanto o PSDB tem adotado um discurso um pouco mais leve, um pouco mais cauteloso em relação ao impeachment, a turma do DEM tem adotado um discurso mais duro e dizendo que a hora é essa, a hora de empichar a presidente é essa, justamente por conta da popularidade. Para quem não se lembra da história recente, Collor de Mello, 6 meses antes de ser empichado pela Câmara dos Deputados, tinha 15% de popularidade. 6 meses antes, 15%. Dilma Rousseff hoje tem 7%. Durma com um barulho desses. Eu volto daqui a pouquinho com mais informações para você, direto aqui de Brasília, em Veja, TV de Veja.com. E você já sabe, aqui a gente tem lado seu e já já a gente se vê. Tchau. Bom, para quem não estava, por exemplo, no impeachment do Collor, eu fiz parte ativa, como já disse aqui, escrevi o livro A Bíblia e o Impeachment, porque os evangélicos eram contra o impeachment, de cabo a rabo. Todo mundo era contra. E eu era uma voz profundamente solitária no chamado meio evangélico naquele tempo. Tinha o Robson Cavalcante, que se manifestava, alguns outros se manifestavam. Mas eram uns 5, 8, 10 que tinham a coragem de vociferar. A minha era a voz mais ouvida, eu tinha o amparo da mídia, da grande mídia no que eu falava, então ganhava uma repercussão enorme. E por ser presidente da Associação Evangélica Brasileira à época, nós fomos o terceiro grupo a pedir oficialmente o impeachment do Collor e entregamos na mão do ministro Bornhausen,
que era então representante daquele contingente de blindagem do presidente Collor. Mas o processo era outro. Não era algo que foi motivado, por exemplo, pelo PT, que naquele tempo era uma oposição considerada íntegra e vociferantemente contrária a qualquer que fosse o status quo presente. O PT não foi o encabeçador de nenhum movimento, nenhum partido, nenhum grande expoente. Não foi o Lula, não foi o Brizola, não foi ninguém que à época representasse qualquer esquerda política partidária. Não. Não houve nenhum argumento bolsonariano de evocação militar no processo, nem de longe. Isso era impensável, não era uma alternativa, não era um pensamento. Era algo acerca do qual se diria, está repreendido em nome de Jesus. Qualquer alusão a isso. Não havia essa ambiguidade misturada entre um determinado polo de antagonismo ao PT, que já deu o que tinha que dar, que pelo amor de Deus não venham me dizer, eu estou dizendo isso o tempo todo, faz tempo, já paguei um preço alto por dizer isso, mas não com atitude, nem com espírito e nem com a logiquinha de alguns aqui entre nós, que querem um fora Dilma, não importando o que se ponha no lugar. A gente não troca de governo como troca de cueca, calma. Há um processo em curso, então o que eu sou a favor nessa história toda? Eu sou a favor, serei a favor, sempre fui a favor, nunca não serei contrário. Ao contrário, sempre em favor de qualquer que seja a manifestação leiga, a manifestação laica, a manifestação não partidária, a manifestação não ideologizada, a manifestação não utilizada por grupos ideológicos oportunistas, a manifestação não militarizada, a manifestação não bolsonarizada, a manifestação sem esse desfile ideológico de um zoológico político tão perversamente maligno quanto o que está aí e do qual queremos nos ver livres. Sou a favor de como foi. Meninos, meninas, estudantes, trabalhadores, jovens, senhores, senhoras, população, sem slogans do tipo que venham os militares, sem slogans partidários, sem ideologia. É a ideologia da democracia que tem que prevalecer. É a ideologia da insatisfação popular. Podia ser no dia seguinte após a eleição. Se bateu a convulsão de uma insatisfação numa democracia, que ela seja manifesta. Seja manifesta. Mas, pelo amor de Deus, aprendamos a nos manifestar em nome da democracia, não das ideologias. A democracia não é uma ideologia partidária. A democracia é um princípio que abriga o encontro partidário. E a manifestação do povo precisa ser apenas e exclusivamente democrática para chacoalhar o Planalto. Porque se ela for partidarizada, ideologizada, em qualquer nível, a manifestação vai dar pretexto ao Planalto. Você não viu o que aconteceu agora na Venezuela? O Obama assinou leis de embargo. Primeiro, declarando persona não grata, congelando os bens de corruptos do governo venezuelano aplicados nos Estados Unidos, 7 deles, e estabelecendo alguns princípios de embargo na relação com essa ditadura venezuelana. Bom, era tudo que o Maduro queria.
Porque isso tudo também aconteceu por causa da prisão do prefeito de Caracas, uma prisão política arbitrária, perversa, própria das ditaduras dementes mesmo. Em razão disso, os Estados Unidos tomaram uma posição, mas como os Estados Unidos são a própria encarnação do mal, assim vendida pelo Hugo Chávez e pelo Maduro para a população, embora a população não creia mais nisso, são só os fanáticos da seita bolivariana que acreditam nessa história. Todo mundo sabe que todas as nações da Terra, independentemente de quais sejam, têm as suas ambiguidades, ambivalências diversas. Agora, no mundo onde existe Estados Unidos e Rússia, dizer que o demônio da Terra, os Estados Unidos, enquanto a Rússia de Putin faz as putinarias que vem fazendo, é brincadeira, né, gente? Vamos ser justos na avaliação do que cabe a cada um. Mas, pois bem, como os Estados Unidos são o environment, são a encarnação, são o estereótipo cósmico do inimigo criado para justificar as ações ditatorializadas aqui dentro do país, o Maduro aproveitou da ocasião para agora estabelecer leis de exceções, para dizer, em razão de que estamos sendo ameaçados. Há uma declaração de guerra praticamente perpetrada, anunciada dos Estados Unidos contra nós. Tudo mentira. Mas era o pretexto que ele queria. E o PT não funciona com outras categorias, com outra cabeça. Tomem cuidado para que no dia 15 a manifestação seja do povo, pela democracia. Basta isso. Isso é que vai tremer as estruturas políticas que estão aí. E é isso que vai fazer tremer o Supremo Tribunal Federal. Tremer. Quando virem a multidão do povo, sem aparelhamento, só povo, até os juízes tremerão, o Congresso tremerá, o Executivo tremerá. Se for o povo, pelo povo, indignado dessa maldade, querendo que isso aconteça, que haja a limpeza do processo. Mas tem que parar aí. E não pode haver vozes de oferecimento de sugestão substitutiva, porque aí inicia terceiro turno e golpismo. É essa força impactante que vai fortalecer a Operação Lava Jato, que vai gerar um clima de temor e de tremor nas apurações, de insuportabilidade. Uma manifestação dessa pode emprestar toda a energia necessária para que o processo institucional político siga o seu curso. E se a finalização desse curso for o impeachment, que venha o impeachment, mas que nós não queimemos etapas, e muito menos você e eu, que somos a favor da manifestação do dia 15, não venhamos a nos tornar instrumentos utilizados por aqueles que têm um outro tipo de projeto político, tanto os que estão dentro da manifestação com seu projeto político pessoal, quanto os de fora no governo, pedindo a chance de que a idiotice da manifestação seja essa: partidarizarem o grito e o clamor, politizarem a proposta. Aí é tudo o que o status quo presente precisa para criar todos os processos de enrijecimento, porque eles, é óbvio, não terão jamais a dignidade de dizerem: nós perdemos a condição moral de governarmos o país. Só gente de bem pensa assim. Mas quem é filho de Lula Naíma, de Macuna Lula, nasceu de cabeça para baixo, com princípios invertidos, olha a vida de cabeça para baixo, não larga o osso por nada. Vem me ver TV, o canal é você.